Melhor, ministra. Existe um prazo objetivamente, ministra? A senhora está em contato com a Casa Civil? Essa pedagogia do luto a que a senhora se refere, vai apressar o passo do governo? Olha, o governo já está agindo, Josi. Nós começamos esse processo quando aconteceu a tragédia em São Sebastião. Se você disser assim, vocês vão apressar o passo quando começar a Covid para ter uma vacina, todo mundo se esforçou. Chegou um momento que a vacina saiu, né? Se tem determinadas coisas que, pelo grau de ineditismo, não depende apenas do compromisso, não depende apenas da vontade. O que mais se deseja é que a gente consiga colocar o mais rápido possível, e ainda bem que fomos previdentes, já está trabalhando anteriormente, é uma versão 0.1 de um plano para trabalhar a gestão do risco, e que vai precisar de instrumentos normativos, porque a ideia é que a gente possa trabalhar o sentido de urgência ou emergência climática, um instituto jurídico que não existe na nossa legislação. Como é que essa situação repercute em outros setores da dinâmica econômica, social do país? Por exemplo, no caso das agências de seguro, quando você decreta emergência ou calamidade, isso tem um desdobramento. No caso da urgência climática, em situação de estender isso por um longo período, CPI, uma base de 1972 municípios. Quais são as implicações? Tem uma complexidade muito grande. Há um compromisso de alma em botar de pé algo que nos ajude. Não foi por acaso que a Observatória das Nações Unidas da área de adaptação e risco climático veio para o nosso primeiro seminário técnico-científico. Há um interesse, porque o mundo todo está buscando fazer o gerenciamento do risco, mas, ao mesmo tempo, nós não estamos começando do nada. O PAC, por exemplo, ele já tem obras voltadas para adaptação na área de encosta, de drenagem. Já temos os programas do Minha Casa Minha Vida olhando para as áreas de risco, para que a gente possa fazer remoção da população. O plano ele não surge em cima do nada. O que ele se propõe é fazer uma organização que separe o que é o emergencial daquilo que é estruturante, e criando níveis de gradação do risco. Você pode ter situação de médio impacto, de alto impacto e de altíssimo impacto. Com certeza, esses esforços eles vão sendo aperfeiçoados porque o plano ele é dinâmico, né? Não tem como você dizer, temos um plano aqui pronto e acabado. É uma metáfora do plano de prevenção e controle do desmatamento, que já era algo muito complexo quando nós criamos em 2003, e que esse é incomparavelmente mais complexo. Imagina, o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, ele incide sobre 70 municípios que mais desmatam. Esse plano incide sobre 1.942 municípios. O plano de combate ao desmatamento, quem tem as principais ferramentas para iniciar o processo é o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, com apoio de outros setores. No caso do plano para o risco climático, são vários ministérios. As ações ligadas a transporte, a energia, a comunicação, a agricultura, enfim, são vários sistemas que têm que ir trabalhando em 3 agendas. Continuar mitigando CO2, continuar adaptando, fazendo adaptação, porque nós já estamos vivendo nesse novo normal e transformando. A gente está agindo em várias frentes. Há um sentido de urgência, sim. O que há é uma limitação de você não ter um similar. Você não tem espelho. Você tem experiências, como temos em Nova York, como temos na Suécia, como temos na China. São experiências localizadas que, ao olhar para essas experiências, você vê tecnologias com base na natureza, você vê várias pessoas que vêm pensando alternativas. Agora, como a gente sai do gerenciamento do desastre para o gerenciamento do risco, porque ele já está contratado. Nos últimos 30 anos, quando se dizia... Isso já está desenhado, inclusive. Vamos reduzir a emissão de CO2, infelizmente, não teve caso, o mundo não fez o dever de caso.
Marina, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar com você. Infelizmente, né, nessa situação tão triste, mas é sempre bom te ver, querida. Oi, Marina. Tudo bom? Eu queria saber o seguinte, tenho uma curiosidade grande de saber. Já há alguma informação precisa sobre o que vai ser possível fazer de reconstrução ali? Se aqueles biomas serão os mesmos? Se a vida daquelas pessoas pode voltar a ser a mesma? Se tem uma previsão de em quanto tempo a gente tem essa informação? O que se sabe sobre o futuro efetivamente? Em relação à reconstrução, isso só vai ser possível depois que a água baixar, for feitas todas as avaliações necessárias, porque eu digo que possivelmente se terá uma reconstrução emergencial e uma reconstrução estruturante, que isso aí vai ser percebido ao longo de décadas. Quando o Fernando Haddad os recursos para que o governo não tenha que pagar a dívida, não tenha que pagar os juros da dívida, para poder ter recursos para investir durante 3 anos. Isso já é parte desse processo. Já foram mobilizados mais de 70 milhões, quando você soma todos os esforços do governo, né, para fazer o atendimento emergencial. Agora, em relação à conformação, como você falou, dos biomas, essa mudança está ocorrendo. Os cientistas estão dizendo, possivelmente no ano passado, houve mudança de chave. O que era extremo passou a ser o normal, e o que vai ser o extremo, nós nem sabemos ainda o que é. Essas realidades, elas já mudaram. Por exemplo, a Amazônia, nós já estamos com perda muito grande de umidade. O que aconteceu o ano passado que nós identificamos? Os incêndios sempre acontecem por desmatamento. Aí ele ganha força, entra um pouco na floresta. Mas como ela é uma floresta úmida, depois ele se apaga. Então, tinha os incêndios por desmatamento e 11%, né, das queimadas era em relação à floresta nativa, à floresta primária. O ano passado, os incêndios sobre floresta primária foi de 37%. E coincidindo com os estudos científicos que diz que a floresta está perdendo umidade. Nós já tivemos uma perda de 19 mil metros cúbicos de água por segundo nos principais rios do Cerrado. Nós temos um processo de combinação de chuvas torrenciais e secas muito severo. Ou seja, nós estamos vivendo sob uma nova normalidade climática, que para a natureza, ela se configura de acordo com os elementos que vão fazendo a sua desconfiguração. Infelizmente, o normal que nós tínhamos foi desconfigurado. Há 300 anos, 400 anos, desde o mercantilismo, a Revolução Industrial, que vem sendo desconfigurado. Só que na década de 70 se chegou à conclusão que se deveria tomar providências urgentes, 185 países, infelizmente, não foram tomadas as providências. A providência mais importante era reduzir o CO2 pelo uso de combustível fóssil, carvão, petróleo, gás e desmatamento. Isso não aconteceu no tempo que era para ter acontecido. Agora, nós já estamos vivendo as consequências e vamos ter que nos adaptar, continuar estudando e transformando o modelo para que a gente continuar tendo esperança, um novo